eu digo que o pessoal tá naquele efeito dezembro, sabe? Dezembro, aquele passou do dia 15 e ninguém faz nada, todo mundo fica esperando virar o ano, todo mundo fica esperando acontecer alguma coisa, vir um ano novo e tudo mais, para poder começar a pensar novamente nas movimentações. Parece que a gente está nesse efeito dezembro aí, todo mundo esperando Jerome Powell, depois esperando eleição no Brasil, depois esperando o que vai acontecer no mundo, enfim, está todo mundo esperando para, de repente, fazer alguma coisa, né? Então, diante desse cenário, a gente vai continuar desse jeito, deixa como é que tá para ver como é que fica. Aí depois vem o efeito janeiro, todo mundo entrando na academia, todo mundo fazendo dieta, e aí transportando para o mercado, todo mundo fazendo alguma coisa diferente, né? Digamos que sim, Felipe, mas querendo ou não, a arte de investir, na verdade, é saber esperar, né? O grande problema que a gente tem é todos os dias ter que trazer uma opinião. O mercado ele não traz uma transformação assim muito rápida, né? Então tem que conseguir fazer um exercício de o que é uma opinião de momento e o que é uma opinião que traz assim um impacto, né? Numa posição olhando por uma estratégia mais longa, né? Que na verdade no final todo mundo tem que fazer o seu capital crescer ao longo do tempo, né? E todo mundo tem que ter um número que quer buscar de crescimento médio ao longo do tempo, né? Tu tem que conseguir enxergar no que tu está correndo atrás. Então, mesmo que tu tenha um ano que não seja muito positivo, tu tem que enxergar que no horizonte, né, tu vai ter uma janela positiva e tu vai conseguir compensar o ano que não foi positivo, né? E fazer com que a performance ela aconteça dentro do que tu está planejando para o longo prazo, tá? Não é que tu tem que ficar posicionado num ativo para o longo prazo, por 10 anos, não. O teu capital que tu vai alocar em ações, ele tem um objetivo de crescer durante 10 anos, porque tu precisa de janelas positivas para poder navegar, né, e poder, de certa forma, potencializar o capital. Só que isso tu precisa de tempo, né? Isso vai aparecendo ao longo do tempo, porque os ciclos vão se desenvolvendo, as oportunidades vão surgindo, os excessos de medo e de pessimismo vão trazendo preços atrativos para poder tomar uma posição mais alavancada. Então, as coisas elas precisam de tempo para poderem aparecer, né? Tu não vai conseguir maximizar ao máximo o teu capital numa oportunidade que vai acontecer, sei lá, hoje ou semana que vem. Tu consegue fazer isso. Então, por isso que se fala muito do longo prazo, né? Na verdade, essa percepção de longo prazo é que tu precisa de tempo para poder fazer, né, o capital ir crescendo ao longo do tempo, né? Não é que tu tem que ficar casado com um ativo. Então, aquele capital que vai para as ações, né, ele está ali saindo de um ativo, indo para outro, mudando de posição, aportando mais num, diminuindo mais no outro. Tu tem esse dinamismo. Então, isso é uma visão que todo mundo tem que ter. O outro ponto é o que está acontecendo de janela de oportunidade no momento, qual é a fragilidade de uma determinada tendência, se a gente está num processo de correção como a gente vinha, né, com mais intensidade, e a gente está ainda, né, nesse processo de ajuste dos preços, começou na metade do ano passado, de 2021, então já está um ano num processo de correção, está um ano corrigindo. Quando a gente olha isso e compara com todas as correções desde 2016, em tempo é a correção mais longa que a gente está tendo. Né? E em preço foi a segunda maior correção que a gente teve, de 2016 até agora. Então, assim, a gente passou por um período de correção muito longo, muito intenso. Né? Se nós não tivéssemos num momento lá fora de elevação de juros nos Estados Unidos, eu talvez seria o cara mais otimista aqui para comprar. Né? E estaria, como eu já falo desde antes das minhas férias, né? A minha visão de bolsa para cima, o meu cenário de bolsa para cima, ele está traçado. Então, quando eu olho para a bolsa assim, e imagino num rally de alta, meu rally de alta é para ir para 150 mil pontos. Né? Então, assim, se nós não tivéssemos esse momento lá fora de elevação de juros e uma sensação de que pode vir uma surpresa negativa, né? Já está começando a diminuir essa minha sensação, né? Mas ainda me mantenho fiel a ela. Se eu não estivesse vendo essa possibilidade, eu estaria sendo um dos caras mais otimistas aqui em relação à nossa bolsa. Né? Falar assim, porque como foi nos outros anos, né? Quando a gente estava lá, bolsa 70 mil pontos, eu falava em tomar a bolsa que a gente ia pelo menos a 120, depois falava de 130. Né? Então, assim, se não fosse isso, né, eu estaria muito mais otimista.
Ah, mas e as eleições, Guga? Poxa, as eleições vai ser um problema. Tá? Eu acho que, assim, eu sei que tem gente que adora, que a gente está numa eleição extremamente polarizada, tá? Que quando a gente fala o tema eleições, as pessoas meio que param de raciocinar e refletir e colocam na mesa suas vontades, né, os seus anseios, suas dores, né, sua percepção. Então isso fica muito agressivo, é muito delicado falar assim sobre esse tema de eleições. Mas quando a gente olha para a questão da economia como um todo, e se a gente olha, né, para esses últimos 3 anos, né, tudo que a gente passou, 2020, 21 e que está passando agora em 22, né, teve muitos desafios, né, que estavam fora do radar. Teve aí Covid, tem a questão da guerra e todas as derivadas que isso gera. Né? Não é só a guerra em si, não é só o Covid em si, né, mas todas as derivadas que isso aí gera. Quando a gente olha para tudo isso aqui, né, e olha para os resultados agora de Brasil, né, se nós formos olhar para questões de economia, tá, a gente não é justo falar que está ruim. Tá? Não é justo falar que está ruim com todo o contexto, com todo o cenário. Né? Então, se não é justo falar que está ruim, né, é sinal que as coisas elas estão organizadas e estão num processo crescente. Se está num processo crescente e tu troca isso, tu para esse processo, tu começa todo um processo do zero. Né? Então, tem que olhar por esse ângulo para também entender, né, o que pode vir aí de surpresa ali na frente. Se a gente não olhar para esse ângulo, se a gente simplesmente for para dados estatísticos, tabelinha de Excel, né, pegar aí o que aconteceu com os mercados num presidente ou num outro presidente, cara, são análises muito, na minha opinião, extremamente frágeis, rasas, né, e que não vão ajudar a tomar uma decisão de fato inteligente para as coisas que estão por vir. Né? Os ciclos vão ser cada vez mais rápidos, as oportunidades elas vão passar, né, na nossa frente mais rápido do que a gente vai ter capacidade de analisar. Olha o tema aí da questão de varejo, né? Olha o quanto subiu aí o Magazine Luiza, subiu 100%. Né? Ah, mas estava R$2, não importa, estava R$2, ali a janela de oportunidade, ficou o quê? Uma semana, R$2. Quem tomou, quem não tomou se lascou. Né? Não conseguiu pegar o movimento, não conseguiu pegar a performance. E, na minha opinião, os mercados vão ser cada vez mais assim. Cada vez mais assim. Então, os investidores vão precisar ser cada vez mais dinâmicos, eles vão precisar cada vez mais de informações com menos viés e mais focada ali no que está acontecendo naquele momento. E, obviamente, que sempre o pensamento é construção de capital, construção de patrimônio no longo prazo. Tu precisa de tempo, porque as janelas de oportunidade vão te trazendo isso aí. Não é que tu tem que casar com ativo para o longo prazo, porque senão todo mundo que erra análise aqui fala, não, mas não é para o longo prazo. Pô, virou commodity essa narrativa, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Pô, errou a análise, não, mas é para o longo prazo. Não te preocupa, no longo prazo os lucros da empresa, o preço vai convergir com os lucros e tudo, com o resultado, mas fica uma coisa, né, de certa forma, papinho, né? Quem viveu de 2010 a 2016, foram 6 anos ali extremamente difíceis. Tu tinha ali janelas que a bolsa subia 30%, 40%, mas depois quando começava a corrigir ia para um degrau mais abaixo. Então, o mercado ele é dinâmico, o mercado ele vai se transformar. Escuto aí gente falando de bolsa a 250 mil desde 2018, 2019. Tá? Cara falando de... Enfim, tem de tudo aí no mercado. Tá? Então, essa é a minha mensagem aí para uma sexta-feira de maldade. De maldade.